Alô, turma. Tá na escuta aqui a Cida, Aparecida pra quem não me conhece. Falo aqui da cabine da Teimosa, minha Scania 124. Tô aqui parada no pátio do posto Bandeirantes, na 364, já no rumo de Rondônia. A noite tá comprida e a cabeça tá cheia. Eu ouço vocês toda noite, gosto das histórias do povo. E hoje eu tomei coragem para contar a minha. Uma história que eu guardo aqui no peito faz uns 2 anos e que até hoje me faz olhar diferente para a beira de estrada. Eu sou mulher nesse meio, né? Então vocês já imaginam. Desde novinha no volante, aprendi na marra a ser mais dura que prego em polenta. A gente ouve muito causo, muita história de assombração, mula sem cabeça e essas coisas. Eu sempre dei risada. Pra mim, fantasma era a conta de diesel e o preço dos pneus. O que eu ia saber que o arrepio mais feio da minha vida não ia vir de gente, mas de bicho? E que bicho, meus amigos? A viagem do causo foi no Mato Grosso. Eu tava levando uma carga de madeira de Colniza para Rondonópolis. Quem conhece o trecho sabe do que eu tô falando. A Serra da Petrovina. Coisa mais linda de se ver de dia com aquelas curvas, aqueles paredão de pedra. Mas de noite o trem é outro. É um breu que dá gosto, um silêncio que zumbe no ouvido. É só você e a Teimosa, pedindo a Deus para nenhum freio falhar e para nenhuma pedra resolver passear na pista. Eu tava cansada, já no fim do dia. Parei num posto pequeno, um desses que fica no meio do nada, antes de começar a subir a serra de verdade. Um posto meio caído, poeirento, com uns 2, 3 caminhão parado. Desci para esticar as pernas, tomar um café daqueles bem amargo para despertar os defuntos, e foi quando eu vi ele pela primeira vez. Era um cachorro. Um vira-lata cor de caramelo magro, com o pelo meio falhado. O famoso vira-lata caramelo que nem a gente brinca. Ele estava sentado perto da bomba de diesel, mas não estava pedindo comida, não estava abanando o rabo para ninguém. Ele estava só me olhando, parado, com as orelhas em pé e os olhos fixos na minha Scania. Um olhar que, sei lá, era inteligente demais. Tinha uma seriedade naqueles olhos que me chamou a atenção. Eu sou mole pra bicho. Sempre fui. Fui lá na cabine, peguei um pedaço de pão que eu tinha e um naco de mortadela. Fui chegando devagar. Ele não rosnou, não se mexeu, só ficou me olhando. Coloquei a comida no chão, a uma distância segura. Ele esperou eu me afastar, foi até a comida, cheirou e comeu devagar. Depois, em vez de ir embora, voltou para o mesmo lugar e ficou me encarando de novo. Foi aí que eu vi um detalhe. Ele tinha uma coleira de couro, já bem gasta, velha, mas era uma coleira. Ou seja, ele tinha dono. Ou teve um dia. Fiquei com o coração apertado. Pensei em pegar ele, levar comigo. Mas como é que eu ia fazer? A vida na boleia não é vida para cachorro, por mais que a gente queira. Dei mais um tempo por ali, tomei meu café, e quando voltei para a cabine, ele ainda estava lá, na mesma posição, uma estátua de caramelo. Dei a partida na Teimosa, buzinei um tchauzinho para ele, e ele só levantou a cabeça. Peguei a estrada e comecei a subir a serra. Já era noite fechada. A lua nem dava as caras. A Teimosa ia roncando, subindo devagar nas curvas perigosas. Eu conheço aquela serra, sei dos perigos.
Tem uns trechos que vive caindo pedra. Deslizamento. Tem que ter o olho vivo. E foi numa dessas partes mais isoladas que a teimosa começou a fazer um barulho estranho. Um tec-tec-tec que vinha do motor, que não era normal. Um barulho que ia e voltava. Meu coração já gelou. Pensei, pronto, é agora que essa desgraça me deixa na mão, no meio da serra, sem sinal de celular. O barulho foi piorando. Eu sabia que tinha que parar, ver o que era. Podia ser uma correia, alguma coisa que se eu forçasse ia ser pior. Avistei um cantinho na pista, uma beirada um pouco mais larga, logo depois de uma curva bem fechada, embaixo de um paredão de pedra. Era o único lugar para encostar em quilômetros. Já fui diminuindo a velocidade, preparando para parar. Quando eu estava quase parando, com o pisca-alerta ligado, eu vi uma coisa no farol. Um vulto cor de caramelo. Era ele, o cachorro do posto. Ele apareceu do nada, no meio da pista, na minha frente. E ele estava latindo. Um latido desesperado, bravo, correndo de um lado para o outro, como se quisesse me impedir de parar ali. Ele latia e olhava para mim, depois olhava para frente, para a estrada. Gente, eu não sei explicar. Eu fiquei tão assustada, tão confusa, que em vez de parar, eu acelerei. Passei por ele. Achei que ia atropelar o bicho, mas ele desviou e continuou correndo na frente do caminhão por uns 200 metros, latindo, me guiando. Eu, em estado de choque, fui atrás. O barulho no motor continuava, mas o medo do cachorro doido na minha frente era maior. Ele me levou até um recuo, um pedaço de terra batida bem mais seguro, uns 500 metros depois daquela curva. Assim que eu entrei com o caminhão no recuo, ele parou de correr, olhou para trás uma última vez e sumiu na escuridão do mato. Eu desliguei o caminhão, tremendo que nem vara verde. O que tinha sido aquilo? Antes que eu pudesse sequer respirar direito, eu ouvi um barulho. Um estrondo, um barulho que fez o chão tremer. Olhei pelo retrovisor, na direção de onde eu tinha vindo. Não dava para ver direito, mas o meu corpo inteiro se arrepiou. Eu desci da cabine, com a lanterna na mão, e voltei andando pela beira da estrada, o coração na boca. Quando eu fiz a curva, eu vi o lugar onde eu ia parar. Aquele cantinho embaixo do paredão de pedra. Ele não existia mais. Tinha uma montanha de terra e de pedra no lugar. Uma barreira inteira tinha deslizado. Se eu tivesse parado ali, a teimosa e eu teríamos virado um sanduíche de gente com caminhão. Não tinha sobrado nada. Fiquei ali, parada, olhando para aquela montanha de pedra, e as pernas bambearam. Aquele cachorro, aquele vira-lata caramelo. Ele tinha salvado a minha vida. Ele me tirou dali. Mas como? Como ele sabia? Como ele apareceu ali, quilômetros depois do posto? A noite foi longa. O barulho no motor, por incrível que pareça, parou. Eu acho que era só o meu medo. Esperei o dia amanhecer e segui viagem, mas eu era outra pessoa. Aquela imagem do cachorro latindo na minha frente não saía da minha cabeça. Eu fiquei obcecada. Na volta, comecei a perguntar. Parei em tudo que é posto. Borracharia, restaurante de beira de estrada. Mostrava uma foto que eu tinha tirado do meu próprio cachorro, que era parecido. Perguntava se alguém conhecia um vira-lata caramelo, meio magro, com coleira de couro, que vivia ali pela serra.
A maioria me olhava como se eu fosse louca. Ah, minha filha, cachorro abandonado é o que mais tem nessa estrada. Mas eu sou teimosa. A teimosa não tem esse nome à toa. Eu voltei naquele posto pequeno, poeirento, onde eu o vi pela primeira vez. Dessa vez, procurei pelo frentista mais velho, um senhorzinho de chapéu de palha e rosto marcado pelo sol. Seu Agenor era o nome dele. Contei a história para ele. Ele me ouviu com uma atenção que ninguém mais teve. Quando eu terminei de falar do cachorro me salvando do deslizamento, ele não riu. Ele ficou sério, tirou o chapéu, coçou a cabeça e falou com uma voz baixa. Ele disse que conhecia o cachorro e que meu causo não era o primeiro. O nome do cachorro era Trovão. E ele tinha um dono, um caminhoneiro que nem eu. Um piá novo, gente boa, chamado Léo. O Léo amava aquele cachorro mais que tudo. O Trovão viajava com ele para todo canto, era o copiloto dele na boleia. Seu Agenor continuou a história, e cada palavra era um soco no meu estômago. Ele contou que uns 5 anos atrás, o Léo estava subindo a mesma serra, à noite, e o caminhão dele deu um problema mecânico de verdade. O menino encostou o caminhão para ver o que era, e ele parou exatamente naquele mesmo lugar perigoso, embaixo do paredão de pedra. Enquanto o Léo estava debaixo do caminhão, mexendo na mecânica, aconteceu um deslizamento, igual ao que quase me pegou. O Léo morreu na hora, esmagado. O cachorro, o Trovão, sobreviveu. O seu Agenor disse que foi a coisa mais triste que ele já viu. Por semanas, o cachorro não saiu de perto dos destroços, uivando dia e noite. O pessoal do resgate teve que laçar ele para tirar de lá. Levaram o Trovão para a cidade, mas ele não aguentou. Morreu de tristeza uns meses depois. Meu queixo caiu. Então era isso. O Trovão era um fantasma, um anjo da guarda de 4 patas. Um espírito leal que ficou na serra para avisar os colegas do dono do perigo que o matou. Era uma história triste, linda de arrepiar. Eu agradeci o seu Agenor, já pronta para ir embora com aquela certeza no coração. Mas aí ele segurou meu braço. Espera, moça, a história não acaba aí. Tem coisa que pouca gente sabe. E ele me contou o resto. Disse que a morte do Léo não foi só um acidente, uma falta de sorte. A perícia na época, meio por cima, achou estranho o lugar onde o freio de mão falhou. E um tempo depois, um mecânico que consertou o que sobrou do caminhão comentou com o seu Agenor que tinha indício de sabotagem. Parafuso frouxo de propósito. Alguém tinha mexido no caminhão do Léo. Seu Agenor me contou que na noite do acidente, o Léo tinha tido uma briga feia naquele mesmo posto. Uma briga com outro caminhoneiro por causa de uma dívida de jogo. O cara era um sujeito perigoso, um ignorante conhecido na região. E ele dirigia um Volvo antigo, um vermelho, todo remendado e amassado, muito característico. Naquele momento, o sangue fugiu do meu rosto. A imagem veio na minha cabeça com a clareza de um raio. Naquela tarde, quando eu parei no posto e vi o Trovão pela primeira vez, tinha um Volvo vermelho velho parado do outro lado do pátio. E tinha um homem de cara amarrada, me encarando de um jeito ruim, encostado no caminhão dele. Eu não tinha dado bola na hora, a gente se acostuma com um olhar torto. Mas agora, tudo fazia sentido. O Trovão, o fantasma do Trovão, ele não estava só me avisando sobre as pedras. As pedras eram só o de menos.
Ele estava me avisando sobre o homem, o assassino do dono dele, o tec-tec-tec no meu motor. Será que foi só impressão minha? Ou será que aquele homem, vendo uma mulher sozinha num caminhão bom, tentou fazer alguma maldade, me forçar a parar num lugar perigoso? Eu nunca vou saber, mas o trovão sabia do perigo que aquele homem representava. Então, turma, essa é a história que eu carrego. Eu fui na polícia rodoviária, contei tudo que o seu Agenor me disse, dei a descrição do Volvo vermelho. Não sei se deu em alguma coisa. Mas eu fiz a minha parte e eu nunca mais vi o trovão. Mas toda vez que eu subo aquela serra, eu diminuo a velocidade, abro a janela e falo um oi para ele e agradeço. Agora, eu olho para todo cachorro de beira de estrada com outros olhos, porque a gente nunca sabe a história que ele carrega. E a gente nunca sabe se ele não tá ali por um motivo muito maior do que um pedaço de pão. É isso, gente. Desculpa o desabafo comprido. Um abraço para todas as mulheres na boleia e para todos os colegas. Se cuidem. Tem muito anjo por aí. E às vezes, eles têm 4 patas e cor de caramelo. Câmbio, desligo.